que cuidaria de mim, mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, pondo em meu coração que eu sou seu, eu sou seu e tu és meu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, pondo em meu coração que eu sou seu. Olá, povo santo, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos que se encontram no caminho e no Pernambués também. Quero ler um texto que se encontra na palavra de Deus, no livro de Levítico, capítulo 27, verso 31. Se alguém da sua dízima quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Que Deus aplique no nosso coração e a sua santa palavra. Quer dizer que aconteceu algo interessante comigo no mês passado, e eu fiz um cálculo para entregar o meu dízimo, e só que de maneira errônea eu calculei e botei. Faltou uma importância. Aproveitei o pastor que estava aqui, mandei entregar a tesoureira. E quando foi esse mês, e eu tinha dito a ele, eu botei errado aí para não gastar uma folha de cheque, mas no próximo mês eu reestruturei. O pastor disse, dei de bobagem, meu irmão. Mas eu quero falar da nossa fidelidade com Deus. A Bíblia diz que você pode até resgatar, querer estar em alguma situação difícil, você pode pegar, porém, tem que acrescentar a quinta parte. Aí muitas pessoas vão dizer, mas o que é a quinta parte? Você divide aí que dá logicamente 20%. E nesse mês, graças a Deus, eu cumpri o que eu tinha falado. Nós devemos ser honestos em todas as coisas. Então, além do meu dízimo, ainda acrescentei o que eu não coloquei no mês passado e dei meus 20% daquilo que eu tinha resgatado. Vamos ser fiel, não só no muito, mas no pouco. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco é fiel também no muito. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, que sejamos fiéis em tudo. Eu quero agradecer a Deus por este momento, e apesar de falar no culto virtual, certamente logo, logo nós estamos num culto presencial, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Soberano Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos, ó Deus, porque em tudo o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Pois passamos por um momento difícil, a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, que logo, logo essa manhã, Deus, nos represente para nós a alegria de estar na Tua presença em todos os momentos, seja qual for a circunstância,
que o Senhor certamente tem nos abençoado, meu Deus. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tira o medo e tudo aquilo que não provém do Senhor, pois todos os dias o Senhor está nos dizendo, não temais, não tenha medo, não perturbe o seu coração, e que nessa esperança nós possamos estar, ó Deus, convictos de que o Senhor está no nosso barco e certamente nos levará a um porto seguro. Abençoa a tua igreja, Pai, aqueles que estão desanimados, aqueles que já estão abatidos, prostrados no caminho, levanta por tua misericórdia, por amor do teu nome. Pois é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço para a glória de teu nome. Certamente você também pode procurar a nossa tesoureira. Se você não puder ir pessoalmente, mande alguém levar o seu dízimo e a sua oferta, pois a igreja está passando por um momento difícil e precisa honrar os compromissos dela. Que Deus abençoe e nos guarde. Boa noite. Que Deus te abençoe. Que bom que nós estamos aqui nesse momento reunidos em nome de Jesus. Muito mais importante do que presença física é a unção espiritual, a presença do Espírito, que envolve os nossos relacionamentos, a nossa vida. Nós estamos unidos por laços de amor em Cristo Jesus. Eu quero iniciar esse culto lendo o Salmo 116, dos versículos 13 ao 14, que diz assim. Vamos ler do 12 ao 14. Salmo 116, versículo 12 a 14 diz: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Oremos. Pai querido, Deus de amor e bondade, nessa noite nós estamos aqui, Pai amado, para dizer que o Senhor é nosso Deus, o Senhor está conosco, o Senhor nos enche de graça, e estamos vivos aqui para dizer que há esperança para a humanidade. O Senhor venceu a morte, rompendo os grilhões da morte, tragada, destruída, aniquilada foi a morte pela vitória. Muito obrigado pela vitória de Jesus em nosso lugar, em nosso favor, para o nosso futuro e nossa esperança. Abençoa o povo do caminho, abençoa todas as pessoas que pertencem à igreja do caminho, a essa igreja que cresceu muito nesses dias de isolamento. Abençoa as famílias que me ouvem, abençoa aqueles que estão aderindo a nós através dos cultos, Pai querido. Que essa mensagem chegue a corações aflitos, levando consolo e conforto em nome de Jesus. Amém. Queridos, por falar em cumprir os votos na presença do Senhor, quero passar a palavra agora para Zé Américo. Ele fará esse momento de ofertório. Por favor, Zé, nos ajude aí. A palavra está contigo. Que Deus te abençoe. Amém, Zé. Que bom, querido. Muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos ouvir um cântico, chamar Natália Galvão, filha de Sueli Galvão. Natália vai entoar um cântico, logo depois nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Nath, jogue duro. Amém. Que bom, Natália. Que Deus te abençoe. Por favor, amados irmãos, abram lá a sua Bíblia. Nós vamos ler apenas um versículo. Hoje o nosso culto vai ser mais sucinto. Tiago, capítulo de número 2. Tiago 2. Nós vamos ler apenas o versículo de número 14, um dos versículos mais controversos do Novo Testamento. Tiago 2,14, só vou ler esse versículo, vou explicá-lo no culto do próximo domingo, e diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Só até aí. Vamos orar? Baixe sua cabeça mais uma vez. Peça a Deus que aplique essa palavra, essa breve meditação ao seu coração. Senhor Deus, Tu que és Deus de amor, de orientação, que derrama sobre nós a unção do Espírito, para que sejamos guiados a toda a verdade. Nos assiste nesse momento, Deus. Fica conosco. Derrama sobre nós a luz bendita do Teu rosto, falando-nos, ó Pai, aquilo que nós precisamos, carecemos profundamente ouvir, aprender, ser e exercer. Que essa seja a nossa disposição, de não apenas ouvir, mas acima de tudo de praticar a Tua palavra. Que o Senhor também leve consolo, instrução e graça a todo aquele que me ouve nesta noite. E que a mão poderosa do Altíssimo esteja trazendo revelação, transformação, paz e vida do Santo Espírito para cada coração que me ouve. Muito obrigado e abençoa a nossa igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra de Tiago, para alguns, deveria estar fora da Bíblia. Martinho Lutero disse que toda epístola, por trazer à tona justamente a prática das obras, e não dar a ênfase que ele pensava que deveria ser dada à fé, essa epístola de Tiago não deveria ser canônica. Ela é uma epístola, ele utilizou essa expressão, uma epístola de palha, imprestável, inócua, sem efeito, sem vida. Uma palavra sem espírito. Mas só que a intenção de Tiago nessa epístola foi trazer para mim e para você quais são os meandros, as sendas tortuosas e o aprendizado necessário para trafegarmos nas rodovias da existência humana nessa dimensão. O mundo no qual nós habitamos, esse mundo que deve ser iluminado pela luz de Cristo que em nós habita, esse mundo que deve ser salgado pelo sal de Cristo que em nós habita, esse mundo é hostil, avesso, é um campo minado para aquele que ama o Evangelho. Todavia, nós venceremos o mundo porque Cristo venceu o mundo. E Tiago vai dizer que além de sabedoria, além de paciência, perseverança, prudência, além de controle próprio, além de juízo de misericórdia, nós precisamos nesse mundo de coerência, de consonância daquilo que eu falo para aquilo que eu vivo. Nós precisamos nesse mundo de uma correspondência vivencial, o exercício das minhas ideias e do meu credo precisa ser concretizado no meu viver. E ele utiliza o versículo de número 14 para dizer o seguinte, que fé sem obras não tem proveito algum. O que Tiago quer dizer com esse texto, queridos, não é que a obra esteja na frente da fé. Não é a fé que é produzida pelas obras na nossa vida. O que Tiago quer dizer é que a fé que um dia me alcançou, essa fé que eu confesso, essa fé que é fruto da minha transformação e ao mesmo tempo ela é autora da transformação, porque a fé vive essa ambiguidade, eu retroalimento a fé com o meu viver. É por isso que o apóstolo Paulo diz, aquilo que vocês viram em mim, isto praticai. O exercício da fé tem a ver, e o fortalecimento da fé tem a ver com a mudança da fé do campo das ideias para o campo da vida. A sua fé precisa estar encarnada em você. O que você faz é fruto de fé. E Paulo também falou, tudo aquilo que fizermos que não for fruto de fé, isso é pecado. Então, se você faz, e às vezes nós até erramos, querendo acertar, mas a nossa convicção é de que nós acertaríamos. É menos prejudicial do que quando nós sabemos que devíamos fazer e não fazemos. Então,
de antemão, fé e exercício dela são indissociáveis. Você deve ter a ortodoxia, conceito, declaração, confissão correta, mas você também deve ter a ortopraxia, a prática correta de todas as coisas que você prega. Então, Tiago vai dizer que é sem proveito. Agora, por que é sem proveito? Primeiro, porque toda vez que eu prego e não vivo, eu não gero transformação, retroalimentação da minha fé dentro do meu interior. Toda vez que eu prego e não vivo, eu estou apenas vivendo uma fé etérea no mundo do conceito. A fé cresce em nós à medida que o caráter de Cristo vai crescendo em nós. Nós alimentamos o caráter de Cristo crescendo em nós quando essa fé que em nós habita respalda o meu viver, respalda o meu andar, o meu gastar, o meu amar, o perdoar, o consolar, o amparar e o cuidar. Então, quando a fé está de acordo com a vida, a obra, e obra aqui não são obras da lei. Alguns confundem com obras da lei, porque é um termo muito presente também, amados irmãos, muito presente no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai dizer que essas obras da lei, elas não garantem, não produzem salvação, porque a lei diz para mim e para você que nós somos impossibilitados de cumpri-la. E nós precisávamos, porque hoje já não mais precisamos, de alguém para cumpri-la. E Jesus cumpriu a lei. A lei está cumprida em Cristo. Em Cristo eu tenho um cumprimento da lei. É por isso que aquele que está em Cristo cumpriu a lei. E à medida que eu entendo a minha dependência do Cordeiro, a minha dependência de Cristo, e à medida que eu entendo que eu cresço em direção ao seu caráter, à sua pessoa, tendo coerência com o que eu falo e com o que eu vivo, eu vou estar alimentando a minha alma. O Senhor Jesus disse que aquele homem que ouve as minhas palavras, ouve, e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. Veio a chuva, veio o maremoto, veio o vendaval, bateu contra a casa não tinha sustentação. Então, à medida que eu pratico, eu fortaleço a minha fé. É a primeira verdade que eu quero trazer para você nesta noite. Segundo lugar, à medida que eu pratico o que eu prego, eu sou instrumento para a fé do outro. Nós somos outdoors. Nós somos estampas. Nós somos megafones atômicos, poderosos. Quando eu vivo, eu pratico, eu concretizo, tangibilizo o amor de Cristo na vida das pessoas. Um robustecimento de conhecer e de falar sem viver gera morte, mas aquele que vive o que prega gera vida, não apenas para si próprio, como eu falei primeiramente, mas também para com o outro. A mensagem mais importante que eu possa proferir com a minha vida, certamente não será proferida com os lábios, será proferida com o meu andar, com o meu viver. Viver o Evangelho é muito mais do que falar. Viver o Evangelho está disposto a cumprir o que Jesus nos mandou. E Jesus, quando chamou seus discípulos, lá no livro de Atos, no primeiro capítulo, versículo 8, ele disse: vocês serão minhas testemunhas, porque vocês receberão sobre vós a unção, o poder de Deus. E vocês serão testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O que Jesus nos diz é o seguinte: gente,
vocês foram chamados até para ser Marte, martiria, morrer por, sangrar por. Ser testemunha não é testemunha meramente auricular, testemunha visual, não é testemunha de declaração, não é uma testemunha apenas de confissão, é testemunha com a vida. Eu testemunho que Jesus mudou a minha vida, porque hoje não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você vive uma vida em consonância com o que você prega, você é instrumento de Deus para salvar o outro. Quando eu vivo o que prego, eu fortaleço a mim mesmo. Eu abençoo o próximo. Quando eu vivo o que prego, eu glorifico o nome de Deus. Fé sem obras não gera vida. Fé sem obras não gera louvor. E é engraçado que Jesus falou isso, né? Jesus disse assim, ó, quando você der o pão, ou quando você exercer atos de bondade, frutos da vossa fé, não troque trombetas diante de vocês, porque a glória não deve ir para vocês. Mas quando você fizer, faça em silêncio. Não deixe uma mão saber o que a outra faz, porque o Pai que vem em silêncio te recompensará em silêncio. Porque a glória do que eu faço não deve vir para mim mesmo, porque nós não há bondade alguma. Tudo que nós fizermos, fruto de fé, deve glorificar e honrar o nome do Senhor. Quando eu exerço a fé, quando eu cumpro o chamado de Cristo com o que eu faço, eu estou tocando trombeta no céu. É o nome de Deus, para que glorifiquem o nome que sobre vós habita, o nome do Senhor. Toda vez que eu pratico o que eu prego, eu estou dizendo para todo mundo que louvado seja o Deus que mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Jesus Cristo mudou o meu viver. Que Deus te abençoe. E nesta noite você aprendeu que a prática da fé alicerça a você em uma casa sólida para o viver. A prática da fé abençoa o outro, ilumina e salga a vida do outro. A prática da fé, ela louva e exalta o nome do Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque a fé não é dom de vós, é dom de Deus. É por isso que toda honra e glória precisam ser dadas a Ele. Que Deus nos abençoe. Oremos todos nós. Senhor nosso Deus, mais uma vez eu bendigo o Teu nome pela vida do Teu povo. Muito obrigado pela Igreja do Caminho, toda ela, a igreja virtual e a igreja institucional do Caminho, por todas essas pessoas que estão nos ouvindo agora, por cada família, que esta palavra gere transformação em nosso viver. Sê conosco, abençoa-nos, ó Pai. Enche-nos de vida, de graça e paz. E que o Senhor derrame sobre nós a luz bendita do Teu rosto. E que o Senhor faça repousar sobre nós a graça, o consolo e a misericórdia do Salvador e Senhor de nossas vidas, Cristo Jesus. Fica conosco, Pai. Derrama sobre nós orientação. Derrama sobre nós, Pai querido, vergonha se estamos falando e não estamos vivendo. Que o Senhor nos livre da hipocrisia, nos livre de fazer teatro, de fazer encenação na Tua presença. Fica conosco, habita em nós abundantemente e enriquece-nos, Pai amado, com o Teu viver. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até amanhã com a oração da noite. Fiquem com a unção do Altíssimo.